Olá! Vamos aprender a criar uma ferramenta de pesquisa dentro do ambiente VBA. Veja como é simples. Essa aula é muito interessante porque você vai aprender a criar uma ferramenta de busca no VBA. Nós vamos aprender então a criar uma ferramenta de busca simples. Nesse exemplo aqui, olha só, vou apertar no botão e vai abrir essa janela pedindo para eu digitar o número da nota fiscal. Eu vou digitar o número da nota fiscal aqui, ó, 6041, e vou dar um OK. E vai falar, nota fiscal localizada na célula A6. Está aqui, ó, foi o número que eu digitei, 6041. Dou um OK e vou fazer uma outra busca. Vou digitar um número aleatório. Dou um OK. NF não encontrada ou numeração repetida. Obviamente que as validações, elas dependem da maneira que você quer criar as suas regras, né? O que você quer considerar como validação. No meu caso, eu criei uma busca simples com validações simples. Nós vamos aprender a fazer isso no VBA do zero, ok? Abrir uma planilha em branco, tá? Eu vou deixar no padrão idêntico à estrutura que a maioria dos usuários tem. Então, você abre um Excel em branco, você tem 3 planilhas em branco, certo? O que eu vou fazer aqui? Na planilha 1, eu vou digitar aqui, por exemplo, NF, certo? Você pode fazer busca na lista que você quiser. Exemplo, eu estou fazendo aqui uma busca com base em uma lista de notas fiscais, mas você poderia fazer com código de cliente, código de produto, não importa. Aqui a nossa busca é bem simples, aleatório entre. Eu vou criar numerações aleatórias de 10 a 99, tá? Então vou pegar aqui, ó, vou arrastar, Ctrl C, Ctrl Alt V, valores. O que eu vou fazer aqui antes de mais nada? Eu vou verificar se eu não tenho valores duplicados, certo? Por quê? Ó, já tenho 2 valores duplicados, que é o número 84. Vou deixar dessa forma. Como eu disse, a nossa pesquisa ela vai ser simples. Ela vai validar se o número está na lista, ele vai retornar a localização, e se o número não está, vai localizar um erro. Se o número estiver repetido, a gente não vai fazer nenhuma tratativa, tá? Ele vai dar erro ou vai retornar como número localizado, enfim. Então, o que eu recomendo? Só para a gente ir praticando, se a sua lista tiver valores duplicados, recomendo que você remova os valores duplicados ou procure uma alternativa a mais para tratar, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande e o intuito que é criar uma ferramenta de forma simples para acabar fugindo do nosso objetivo. Ok, tá aqui a minha lista de notas fiscais, certo? E agora eu vou para o ambiente VBA. Vá na guia ao desenvolvedor e vamos acessar o nosso Visual Basic, o nosso ambiente VBA. Clica nele. Quando você inicia no ambiente VBA, normalmente ele vem por padrão assim, ó. Ele joga a tela cheia em cima do Excel, em cima de toda a área de trabalho do seu Excel, certo? Eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu faço da seguinte forma, eu ajusto aqui, ó, o tamanho da minha janela VBA para que eu tenha visão dos códigos que eu estou criando e para que, ao depurar cada código, ao executar cada código, eu consiga acompanhar aqui no Excel o que está acontecendo. Então, essa é uma das melhores maneiras de aprender VBA. Vocês vão entender de forma prática o que eu estou querendo dizer. No meu VBA Project, eu tenho a pasta de trabalho, que é o arquivo, e as planilhas que tem dentro desse arquivo. Planilha 1, 2 e 3, que é o que temos aqui, ó. Bem simples, tá? Ok, então eu vou clicar aqui em inserir módulo, tá? E aqui ele cria a pasta e cria o módulo. E aqui no meu módulo é onde eu vou começar a digitar as linhas de programação. O primeiro passo é dar um nome, certo? Procurar, nome sugestivo, tá? Então a minha sub procurar, minha macro procurar. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a planilha que tem os dados que eu quero trabalhar. Eu estou aqui na planilha 3, mas os dados que eu quero trabalhar estão na planilha 1. Então, o que é interessante eu fazer? Planilha 1.select, ou seja, você define a planilha, né? Você coloca para o VBA selecionar a planilha que você quer trabalhar, certo? Pode ser na planilha 3, 4, 5, 6, não importa, né? Defina para ele aqui, selecione a planilha que contém os dados que você quer trabalhar. Então, olha só, se eu executar isso aqui, ele vai selecionar a planilha 1. Perfeito, deixa eu só pintar o cabeçalho aqui, pronto. Volto no ambiente VBA. Beleza, selecionei a planilha 1.
onde contém os meus dados, e vamos começar agora a trabalhar as nossas variáveis, certo? O que é uma variável? Variável, a gente pode entender de forma bem direta, que é algo que recebe um determinado valor. Então, eu posso criar uma variável que vai receber uma data, que vai receber um texto, que vai receber um número inteiro, um número decimal, um verdadeiro ou falso, não importa. Essa variável ela vai receber um valor. A gente tem que entender que é um valor simples, não pode ser um valor complexo. Como assim um valor complexo? Imagine que você queira carregar uma tabela para dentro de uma variável, não vai funcionar, né? Então você está falando de uma matriz que você quer colocar dentro de uma variável, é uma outra história. Então a variável ela consegue receber um valor. Beleza, entendemos isso de forma simples. Então como que eu começo a declarar minha variável? Dessa forma, din, e agora eu vou dar um nome. Qual vai ser o nome? Nome sugestivo, né? Nota underline fiscal. Esse é o nome da minha variável. Isso aqui, ó. Isso aqui eu posso digitar quase da forma que eu quiser. Quase, tá? Tem alguns caracteres que ele não aceita, por isso eu até coloquei o underline no lugar do espaço. Então, de nota fiscal ou seja, é o que? Integer, que é um número inteiro, tá? Integer. Tá aqui, ó, número inteiro. Então, quando você clica fora, ele fica assim, ó. Então, aqui que está na cor padrão, o texto em preto, é o nome da sua variável. E o que a gente pode fazer, ó? Eu posso dizer que ela é um range, né? Que ela é um double, double, que é uma string, que é um texto. Olha só, tá vendo? Então, eu estou dizendo o tipo de informação que a minha variável vai receber, certo? String é texto. No caso, eu não vou colocar string, eu vou colocar integer, que é um número inteiro. E por que número inteiro? O número da nota fiscal, eu tenho que saber fazer essa leitura, tá bom, pessoal? O número da minha nota fiscal é um número inteiro, não é um número quebrado. Você não vai ver o número da nota, tipo assim, 135,02. Não existe isso como nota fiscal, tá? Tem nota fiscal que é 130,512, tá? Esse ponto aqui, ele está só separando, né? Ele não está dizendo que realmente tem um ponto na numeração da nota. A numeração da nota, ela é sem ponto, é sem vírgula. Em alguns casos, você vai ver isso aqui, ó, tá? Com zeros à frente, tá? Porque alguns sistemas, alguns relatórios fazem isso, né? Mas no curto e grosso, o número é sempre inteiro. Então, o que eu faço? Eu digo que a minha variável que eu estou criando, nota fiscal, ela sempre vai receber um número inteiro, beleza? Então eu já fiz essa associação, já estou começando a criar uma lógica de programação aqui, né? E se fosse, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com código de cliente ou código de produto, que tem letra, né, junto com os números, ou somente letra, ou somente texto, não importa. Aí você define a sua variável cliente, por exemplo, como uma string, um texto, certo? E aí a sua variável cliente, toda vez que vai receber uma informação, ela vai entender que aquela informação é um texto, mesmo que venha receber somente sequências numéricas. Aí ela vai colocar aquele número como texto, tá? Nota underline fiscal vai ser uma integer. Beleza. Integer. Ok, então já entendemos a lógica de começar a definir os tipos da nossa variável. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso dizer o seguinte, que essa variável nota fiscal, ela vai receber um valor, certo? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Só para a gente entender. Nota fiscal recebe 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, eu vou dizer que uma determinada célula, range E1, recebe a variável nota fiscal. Olha que interessante. Se eu executar isso aqui, ó, no F5, ou apenas nesse botão executar, ele vai preencher a célula E2 com 1, 2, 3. Por quê? Eu tenho a variável nota fiscal,
a variável nota fiscal recebe um valor 123, eu tenho a célula E1, a célula E1 recebe o valor da variável, ou seja, um vai carregando para o outro, tá? Isso é só um exemplo, mas a gente não vai trabalhar dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de uma forma mais dinâmica, mais profissional. Como assim? A minha variável não vai receber um valor fixo. A minha variável vai receber um valor dinâmico, que eu vou digitar uma determinada janela, como no exemplo anterior. Então eu vou colocar aqui, ó, input box. O que é o input box? É aquela janelinha que vai aparecer, né, quando eu executar o comando, e essa janelinha ela já tem um campo, ela já tem um espacinho ali para você digitar o valor que você quer, o seu texto, o seu número, a sua data, não importa, certo? Então a minha variável é igual input box, abro parênteses, abro aspas, eu vou digitar um texto de referência aqui, tá? É como se fosse uma informação, olha, digite o número da nota, digite a data, o código do cliente, enfim. Então eu vou colocar aqui, ó, digite a numeração da NF. Fecho aspas, fecho parênteses. Ok, lendo de novo. A minha variável nota fiscal vai receber o valor que eu digitar na minha input box, que é aquela janelinha que abre. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o valor que a minha variável recebeu. Como? Fazendo uma pesquisa, tá? Aqui a gente tem dois tipos de pesquisa que eu vou... existem várias, mas eu vou deixar duas aqui, porque depende muito da necessidade, do usuário, enfim. Então a primeira é cells.find, tá? O método find é o método padrão que a gente vai usar. Find o que? Nota, underline fiscal. Fecho parênteses, ponto select. Perfeito, tá vendo, ó? Então, aqui no nosso método find, ou seja, na busca, em todas as células que eu tenho aqui, ó, todas as células, a gente vai pesquisar conforme o número que foi digitado na input box. E aí vamos selecionar. Vamos ver isso de forma simples. Ó, vou deletar esse conteúdo aqui para não atrapalhar. E olha só, vamos executar linha a linha esse código. Então eu aperto F8, tá? Seleciono o título, F8, ele vai selecionar a planilha 1, que a gente já viu. E aí ele cai aqui para o comando input box. O que está em amarelo é o próximo passo que ele vai executar. Então, o que ele vai executar agora? Ele vai executar a input box. Olha só, F8. Digite a numeração. Aqui eu vou digitar a numeração, tá? Como nós estamos esboçando, nós estamos testando, treinando, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre digitar valores que tem aqui na lista, tá? Por enquanto, a gente não vai inventar de digitar um valor que não tem. Por quê? Porque vai dar erro e aí vai começar a confundir, porque a gente vai ter que criar a tratativa de erro e isso vai ser a nossa última etapa. Então, olha só. Vou digitar o número 89. Tá aqui, ó, 89. E vou dar um OK, certo? Ele parou aqui nessa linha de programação. Olha só, eu vou voltar um pouquinho, vou passar o mouse aqui em cima onde eu declarei minha variável. Tá vendo que a minha variável, nota fiscal, está com o número 89? Olha só, 89, olha só, 89. Significa o quê? Que ela agora, a minha variável é o número 89, recebeu o número 89 que eu digitei na minha input box. Perfeito? Então, eu estou trabalhando agora o número 89. E é através desse número 89, da variável nota fiscal, que eu vou fazer a busca e selecionar a célula. Vamos ver isso então? Vou executar essa linha aqui, ó, F8. Pronto. Ele selecionou a célula que contém o número 89. Muito interessante, né? Ok. Vamos deixar isso mais interessante ainda. De que forma? Deixa eu abrir um pouco mais aqui o meu ambiente VBA. Fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma mensagem, tá? Por que uma mensagem? É interessante a gente colocar message box quando a gente executar uma determinada tarefa, porque se a gente não colocar, ele simplesmente vai executar e pronto. Aí a gente fica assim, fez, não fez, enfim. Então vamos lá, msgbox, abro parênteses, e da mesma forma que eu digitei um título aqui na minha input box, eu vou digitar aqui na minha msgbox, tá? Então, tá vendo que as coisas, elas seguem uma lógica, elas seguem um padrão? E eu vou colocar aqui, ó, nf encontrada na célula. E aí, eu vou deixar um espaço aqui, por quê? Porque a gente ainda não sabe trazer o endereço da célula, tá? A gente não sabe. Deixa eu ajustar aqui, célula. O que eu quero fazer? Depois que ele executar a procura, ele vai dar a mensagem, dizer com esse texto aqui, nf encontrado na célula, e aí ele vai ter que informar em qual célula está, tá? Então, vamos executar isso aqui direto, que a gente já aprendeu linha a linha, que é F8, né? Mas vamos executar direto aqui no F5. Detalhe, tá vendo aqui, ó, ele ainda está em execução. Recomendo sempre você vir aqui em redefinir, né? Que é
pausar, resetar, sei lá, a execução da macro, e aí você vem em executar direto, ou aperta F5. Digite a numeração da NF. Vou digitar uma numeração que existe, no caso a 66, e vou dar um OK. Olha só, NF encontrada na célula. O que falta aqui agora? Eu dizer em qual célula está, no caso a célula A6. Beleza, vou dar um OK aqui, ele cai para o ambiente VBA. Como que eu faço então para colocar aqui dentro da minha message box o endereço da célula, certo? Eu vou ter que usar um comando aqui que é ActiveCell, ou seja, a célula ativa.address. Tá vendo aqui, ó? Address, que significa aqui o endereço, tá? Falando de forma simples, da célula ativa. É só isso? Não. Por que ele vai dar um erro aqui? Porque eu tenho que concatenar esse texto com o endereço da célula ativa, tá? Então, aqui eu tenho o texto, e aí esse texto eu estou juntando com o endereço da célula ativa. Beleza? Vamos lá. Executa. Mais uma nota 60. Dou um OK. NF encontrado na célula A9. Tá vendo que está começando a ter uma cara de uma automação, de uma validação, as coisas começam a fazer sentido. Beleza. Ok. O que a gente pode fazer mais aqui? Vamos pensar em alguns possíveis erros. Como assim? Aqui ele está fazendo a busca em toda a tabela, tá? Então, isso daqui, porque eu vou deixar as duas opções, porque o usuário ele tem que ver qual é a melhor programação para sua necessidade. Eu tenho uma lista com uma lista de nota fiscal, certo? Agora vamos imaginar que eu tenho uma outra lista aqui que seja, sei lá, uma sequência qualquer lá. Sequência. E que aí eu tenho a nota, eu tenho uma sequência que chama-se 160, tá? Aqui eu não tenho mais a nota 61, eu tenho a 60. Eu não tenho a 60, eu tenho a 61. Presta bem atenção. Inclusive está até duplicado aqui, para a gente ter uma noção. O que vai acontecer aqui? Ó? Presta bem atenção. Eu vou executar. E aí eu vou digitar a numeração da nota 60. Ó, OK. NF encontrada na célula D5. Que estranho isso, né? A célula D5 não é uma lista de nota fiscal, é uma lista de sequência. E eu nem digitei a sequência 160, eu digitei a sequência 60. Ok? Então, a gente começa a pensar se essa situação aqui realmente nos atende. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu vou procurar em toda a minha tabela, certo? Eu posso travar aqui para ele fazer uma pesquisa exata, certo? Então, eu vou fazer uma pesquisa exata da numeração 60 em toda a minha planilha, né, em todas as minhas células. Como que eu faço isso? Ó, aqui no cells.find, eu tenho a pesquisa da numeração da nota, vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo esse look at? Eu vou escrever ele, ó, look at. Vou colocar 2 pontos, igual xl whole, certo? Que é, digamos assim, a pesquisa do valor exato. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vamos executar de novo, ok? Então, eu vou digitar aqui, ó, a minha numeração 60 e vou dar um OK. Não tem, deu erro, porque não tem 60 em nenhum lugar, considerando todas as células da minha planilha, não tem nenhuma numeração 60. Fim. Aí, se eu digitar 160, obviamente ele vai cair aqui, ó. Tá vendo? Então, esses são os cuidados que você tem que tomar. O interessante aqui, né, se você não quer pesquisar em todas as células, o que você pode fazer? Vou pegar toda essa linha de código aqui, ó. Vou jogar ela aqui para baixo. E aqui, ó, ao invés de ser cells.find, vai ser range. Deixa eu ajustar aqui que não pode estar errado. Range, abro parênteses e vou definir um intervalo. A, 2 pontos, A, e fecha aspas e parênteses. O que eu fiz aqui? Eu defini que o meu intervalo de pesquisa não vai ser mais, não serão todas as células, e sim a coluna A. E aí você consegue travar da A2 até a A20, pode pôr intervalo de linhas com colunas, por exemplo, da A2 até a B, até a, sei lá, vai D200, enfim, é você que faz. Então, você precisa ler e entender o que você vai
utilizar na sua programação. Eu recomendo essa daqui, tá? Porque essa daqui, essa primeira opção, ela é muito aberta, ela é muito ampla. Se eu deixar essas duas linhas aqui, vai dar erro, alguma coisa não vai funcionar. Então, para não deletar essa linha, caso você queira utilizar esse código, eu vou simplesmente colocar um apóstrofo. Por quê? Porque o apóstrofo ele indica para o VBA que essa linha aqui agora não é mais uma linha de programação. É apenas um comentário, um texto que eu digitei. A minha linha de programação mesmo agora é essa. Beleza? E aí nós definimos o range, que vai fazer a procura do número da nota fiscal, onde o número digitado tem que ser exato, não pode ser aproximado, igual nós vimos aqui no exemplo anterior. Depois que ele faz a procura, ele seleciona a célula e aí ele vai dar a minha message box como NF encontrada e ainda vai dar o endereço que está a minha nota fiscal. Beleza? Olha só, isso aqui é pouca coisa, uma linha de código, são linhas de código simples. Seleciona a planilha, né? Defino o tipo de variável, declaro a minha variável conforme a input box e aqui eu faço a pesquisa. Beleza, vamos executar isso aqui mais uma vez? Deixa eu tirar esses rascunhos e executa. Mais uma notinha, 39. Dou um OK. NF encontrada na célula A12, tá aqui, ó. Certo. E se eu digitar um número que não existe? Como assim? Deixa eu executar aqui. Número 1, 2, 3. Então, o número 1, 2, 3 não existe aqui na minha lista, tá? Ele dá erro. A variável do objeto ou a variável do bloco if não foi definida. Vamos entender isso de forma simples, que a numeração da nota que eu digitei não consta aqui, não existe. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma tratativa de erro. Se eu tenho um determinado código que pode dar erro, né? E nesse código aqui, a gente tem a possibilidade de dar erro quando eu digitar uma nota fiscal que não consta na minha lista. Então, eu posso dizer o seguinte: se der erro nessa estrutura de código aqui, ele deve executar uma outra ação, né? Qual que seria a outra ação? Seria o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui ó, on error, ou seja, se der erro, vá para go to ou faça algo, né? Execute algo. Go to o quê? Agora eu posso escrever o que eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó, aviso, tá? Coloquei até com letra maiúscula para vocês entenderem. Então, se der erro, vá para aviso, né? Então, eu estou criando um comando aqui que chama aviso. Aviso o quê? Olha só. Aviso, 2 pontos, enter. Vou dar uma mensagem aqui. Vou colocar uma msgbox avisando o quê? Avisando que a NF digitada não foi encontrada. Olha que simples. Opa, e aqui eu não coloquei o parênteses de padrão. NF digitada não foi encontrada. Tá, então vamos entender. Se der erro no meu código, vá para o comando aviso. Esse texto aqui eu digitei de forma livre. Aviso. Aviso o quê? Coloquei aqui uma tratativa que é uma message box. Mas você poderia criar até uma outra programação. Vamos testar isso daqui, porque a gente sempre tem que testar. Então, eu vou executar linha a linha, né, para a gente reforçar mais uma vez. Ó. Seleciono o título, aqui ele vai selecionar a planilha 1. Já estou na planilha 1, então não vai fazer nada. Aqui, ó, on erro, ou seja, se der erro, F8. Nota fiscal, olha só. Eu passo o mouse aqui em cima e ele está dizendo que o valor da minha nota fiscal é 0. Por quê? Porque eu ainda não executei o meu input box, mas agora que eu executar o input box e eu vou digitar o número da nota, exemplo 17, dou um OK. E aí a minha nota fiscal agora tem o valor 17, certo? Tá aqui, ó, 17. Aí ele vai fazer a pesquisa do valor exato. MSGbox, aqui, ó, NF encontrada na célula, isso aqui a gente entendeu, né? NF encontrado na célula A7, tá aqui, ó, A7. E por último, ele vai vir daqui, ó, NF digitada não foi encontrada. É isso que ele está falando que ele vai executar agora. Mas está estranho, porque isso daqui era só se o meu código desse erro. Olha só. NF digitada não foi encontrada. Mas ela foi encontrada. A numeração 17 está aqui. Vamos testar novamente. Ó. Vou vir aqui e vou digitar um número que não existe. 1, 2, 3. Perfeito. NF digitada não foi encontrada. Ok. Mas quando eu digito um número que foi encontrado, 17... ele dá a mensagem do endereço correto
e dá a segunda mensagem de NF não encontrada. O que eu tenho que fazer aqui para que ele não execute essa mensagem quando o código está correto? Simples, olha só. O que eu vou fazer? Exit sub, ou seja, se tudo estiver certo, então ele finaliza a minha sub, a minha macro, certo? Caso estiver erro, ele vai executar o aviso apenas. Agora vamos testar. Então, primeiro vamos digitar um número que não existe, tá? 1, 2, 3. E aí a gente viu que ele validou correto, NF digitada não encontrada. Agora vamos digitar quando estava com erro, que era nota encontrada, no caso 89. Ó, nota encontrada na célula A3. Quando eu estava dando OK, ele estava exibindo a outra mensagem também. Ó, agora ele não exibe mais, por quê? Porque ele morre aqui no exit sub, certo? Vem aqui na guia desenvolvedor e inserir, né? E vamos inserir um controle de formulário, um botão. E aí eu vou atribuir a esse botão a macro que a gente criou. Vou clicar com o botão direito, editar texto. Vou ver aqui, ó, pesquisar NF. Beleza. E aí eu posso acionar a minha pesquisa, né? Digite a numeração 62. E aí ele dá NF encontrada na célula A4. Tá aqui, ó. Certo? Então, fica aí essa dica para você trabalhar de forma profissional uma pesquisa que você mesmo criou, desenvolveu no ambiente VBA.